Bom dia, professor. Bom dia. Estou aqui só aguardando vocês entrarem, porque como são vários alunos, aí para não atrapalhar na hora que a gente iniciar a aula, mas eu já estou por aqui. Então, gente, já são 8h15, então a gente vai estar iniciando aqui a nossa aula de hoje. Mais uma vez, bom dia a todos, tá certo? A todos os cursos aqui da área da saúde que estão nesse momento nos assistindo. Um bom dia também especial para a turma de enfermagem, que é o nosso primeiro encontro com a turma de enfermagem. Na semana passada eles não estavam conosco, e aí a partir dessa semana eles estão juntos também nessa disciplina de sistema tegumental, tá certo? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a histologia das camadas da pele e seus anexos, ou seja, uma continuação daquilo que nós estudamos na semana passada. E aí, antes de eu iniciar o conteúdo de hoje, os slides da aula de hoje, a gente vai relembrar um pouquinho sobre o que nós conversamos na última aula, até para o pessoal da enfermagem já ir se familiarizando também com o assunto e com a disciplina que foi ministrada, começou a ser ministrada na semana passada, tá certo? Então, hoje a gente vai conversar sobre a histologia das camadas da pele e seus anexos. Semana passada a gente falou um pouquinho sobre a morfofisiologia dessa camada da pele e dos seus anexos, tá? Então, previamente, eu disponibilizei para vocês os slides referentes à aula de hoje. Também disponibilizei os slides referentes à aula da semana passada, então vocês aí já estão tendo acesso a esses slides em PDF, tá? Para quem já está tendo acesso ao AVA, eu também disponibilizei todo esse material pelo AVA para vocês. Então, tá lá. Os slides da semana passada tá na unidade 1, seção 1.1 em aula. E os slides dessa semana estão disponíveis lá para vocês na unidade 1, seção 1.2, na aba aula também. Então, quem já está aí acessando para responder as atividades que estão disponíveis no portal, quando tiver lá nas abas certinhos, vai poder baixar todo esse material que eu já disponibilizei previamente. Uma outra informação importante diz respeito a esse link, né? Porque semana passada a gente utilizou um link alternativo por conta do não acesso da maioria dos alunos pelo AVA, e aí o link do AVA não estava disponível, mas a partir dessa semana e no decorrer das outras semanas, a gente vai estar utilizando esse mesmo link, que é o link que está disponível no AVA de vocês. E aí, para quem ainda está sem acesso ao AVA, eu disponibilizei no Telegram e disponibilizei no WhatsApp também, tá certo? Pode falar, Francinete, bom dia. Bom dia. Professor, eu queria saber a respeito da aula gravada da semana passada. Já está disponível? Não, a aula gravada ainda não está disponível, mas eu vou disponibilizar para vocês, tá? Tá, obrigada. Então, na aula
passada, a gente começou a falar um pouquinho sobre a morfofisiologia desse sistema tegumentar, das camadas da pele e seus anexos. Então, quando a gente iniciou a nossa aula, eu falei para vocês sobre os níveis de organização do corpo humano, e aí isso é interessante, vocês fixem na memória de vocês, porque a gente sabe que todo sistema, que toda a organização do corpo humano, ela vai se iniciar a partir das células, tá? Nesse contexto biológico. Porque eu falei para vocês que tem um contexto químico, tem uma explicação química, e aí os cientistas, os químicos, antes das células, eles trazem a importância dos átomos e das moléculas nessa constituição aí do corpo humano, tá? Mas para a biologia, a gente utiliza a partir das células, uma vez que elas são consideradas as menores unidades vivas de qualquer ser vivo, né, de qualquer ser vivo. Então, é a partir dessas células que a gente consegue formar os outros níveis, né, de organização do corpo humano. Então, quando essas células elas se juntam, elas são responsáveis por formar os tecidos. Então, os tecidos, eles nada mais são do que um conjunto de células. Então, quem faz parte aí de um mesmo tecido, né? Por exemplo, o tecido epitelial, que é um tecido presente na pele, então eu vou ter um conjunto de células com formas e funções semelhantes que estão presentes ali, formando aquele tecido epitelial. Esses tecidos, quando agrupados, quando eles se juntam, eles são responsáveis por originar os órgãos. Tá? Então, os órgãos são formados por um conjunto de tecidos. Os órgãos, por sua vez, são responsáveis por formar os sistemas, e os sistemas, por sua vez, o conjunto de sistema forma o que nós conhecemos como organismo propriamente dito. Tá certo? Então, tudo vai se iniciar a partir dessas células, que são as menores unidades vivas de qualquer ser vivo. Então, no sistema tegumentar, a gente vai ter um conjunto de órgãos, né, que no caso é formado pela pele e pelos seus anexos, que estão ali, né, esse conjunto de órgãos sendo responsáveis por formar esse sistema tegumentar. Então, logo a gente conclui que esses órgãos que formam esse sistema tegumentar, eles são formados por tecidos. Então, a nossa pele, ela é formada por tecidos. E aí a gente vai ter vários tipos de tecidos formando o que nós chamamos de pele. E, por sinal, a pele é considerada aí o maior órgão do corpo humano, tá certo? Então, na aula passada, a gente falou que esse sistema tegumentar, ele vai ser composto tanto da pele quanto dos seus anexos. E aí, quais seriam esses anexos, né? A gente vai ter as glândulas, então, nesse contexto de glândulas, eu posso citar as glândulas sudoríparas, as glândulas sebáceas, que fazem parte aí dos anexos do sistema tegumentar, as unhas, os cabelos, os pelos, os receptores sensoriais. Então, todas essas estruturas, todos esses anexos vão estar presentes aí nesse sistema tegumentar. Então, a gente sabe que o sistema tegumentar, ele é formado principalmente aí da nossa pele, e a pele, ela é importante porque ela age como uma barreira, né, nos protegendo contra a entrada aí de micro-organismos, além de que ela é importante para a questão do ressecamento e da perda de água para o ambiente externo. Então, esse sistema tegumentar, ele gira em torno aí dessa proteção, desse revestimento e de outras funções que são peculiares a esse tipo de sistema que faz parte da organização do nosso corpo, tá? Então, em relação a esse tegumento, a esse sistema tegumentar, ele vai ser composto por camadas. Então, a nossa pele e seus anexos, ela possui algumas camadas, possui alguns tecidos que estão presentes aí nesse tegumento. E quais seriam esses tecidos que a gente conversou na nossa última aula? Quem sabe me dizer? O epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Esses são os 4 tipos de tecidos que estão presentes no nosso organismo propriamente dito.
Mas quais seriam as camadas que fazem parte aí da nossa pele e dos seus anexos? O nome dessas camadas? Epiderme, derme, ectoderme. Hipoderme. Muito bem. Então, a gente possui essas 3 camadas, que é a epiderme. A epiderme é a camada mais externa. E aí, essa epiderme, ela é formada por que tipo de tecido? Tecido epitelial. Tecido epitelial. Além da epiderme, eu vou ter a outra camada, a segunda camada, que fica logo abaixo da epiderme, que ela é chamada de quê? Derme. De derme. Aí a derme ela é formada por que tipo de tecido? Conjuntivo. Tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo. E logo abaixo da derme, eu vou ter um tecido subcutâneo, que é chamado de Hipoderme. hipoderme. Muito bem. Então, a gente vai ter a nossa pele e seus anexos formada pela presença desses tecidos. E aí, o nosso tegumento ele é composto por essas camadas. A camada de epiderme, que ela é a camada mais externa, que é formada por tecido epitelial. Logo abaixo da epiderme, a gente vai ter a derme, que é formada por tecido conjuntivo. E abaixo da derme, a gente tem um tecido subcutâneo, que é conhecido como hipoderme, tá certo? Então, o nosso sistema tegumentar, nosso tegumento, ele vai possuir algumas funções importantes para o nosso organismo propriamente dito. Dentre essas funções, o que a gente conversou na última aula? Que o tegumento, o sistema tegumentar, ele vai envolver e proteger os tecidos e órgãos do nosso corpo, ele nos protege contra a entrada de agentes infecciosos, ele vai evitar que o nosso organismo desidrate, né? E daí a importância das glândulas que estão presentes aí nesse sistema tegumentar, como as glândulas sudoríparas, por exemplo. Essas glândulas sudoríparas, elas também vão atuar no controle da nossa temperatura corporal, né, justamente nos protegendo aí contra as mudanças de temperatura, algumas mudanças bruscas de temperatura. Além disso, nosso sistema tegumentar, ele vai atuar também no armazenamento de água e de gordura aí nas suas células, certo? Eu acho que a Sandra quer fazer alguma colocação. Pode falar, Sandra. Sim, professor, eu fiquei em dúvida, porque eu também dei uma olhadinha também na internet, tentando ler um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais. E o que eu encontrei, falando sobre a hipoderme, dizia que esse tecido não faz parte da pele, mas ela representa a união da pele com os outros órgãos, então eu fiquei um pouquinho confusa. Na verdade, é porque alguns autores, eles acabam fazendo essa divisão, né? Mas, em linhas gerais, a hipoderme faz parte, é um dos tecidos que fazem parte aí das camadas da pele, né? Desse sistema tegumentar. Tanto que a hipoderme, histologicamente, quando a gente for ver aqui na aula de hoje, ela tem essa proximidade, é como se ela invaginasse, né, para dentro ali da derme, tendo essa conexão com essa outra camada que faz parte do nosso sistema tegumentar, né, do nosso tegumento. Mas alguns autores, de fato, não colocam a hipoderme como uma das camadas. Mas, em linhas gerais, a maioria dos biólogos, né, dos estudiosos, trazem a hipoderme como uma das camadas da pele, até pelo fato delas possuírem células semelhantes. E aí a gente sabe que o conjunto de células semelhantes, com funções semelhantes, são importantes aí, são essenciais para originar os tecidos, tá bom? Tá, obrigado, professor. De nada, meu bem. Quando tiver alguma colocação, só fazer que nem a Sandra. Levanta a mãozinha, que aí eu sei que vocês estão querendo fazer alguma colocação, tá? Nesse exato momento, a gente está aí com 70 participantes para a nossa
para a nossa aula de hoje. Então, só continuando na revisãozinha da última aula, para que a gente relembre um pouco e consiga assimilar melhor a aula de hoje. Então, como eu falei para vocês, em relação a essas camadas da pele, ela possui a epiderme, que é constituída de tecido epitelial. Vale ressaltar que essa epiderme, ela se subdivide em camadas, tá? Então, eu mostrei para vocês na última aula e vou mostrar aqui também a imagem da epiderme, histologicamente, e aí a gente tem que essa epiderme, ela possui algumas camadas, tá? A gente tem a camada basal, a gente vai ter uma camada mais superficial, que ela é chamada de camada córnea, certo? A gente tem a camada granulosa e a gente tem a camada espinhosa. Então, são 4 camadas que fazem parte aí desse tecido epitelial, né? Dessa camada chamada de epiderme. Já a derme, ela é formada por tecido conjuntivo. Então, a derme é constituída por tecido conjuntivo fibroso, tá? Ela apresenta vasos sanguíneos e vasos linfáticos. Então, essa característica, às vezes, quando a gente tem algum ferimento, quando a gente se machuca aí na região da nossa pele, desse órgão, quando sangra, né, é justamente devido à presença desses vasos sanguíneos, né, que estão nessa camada da pele que é chamada de derme. Então, a derme, além dela possuir o tecido conjuntivo, ela apresenta esses vasos sanguíneos, apresenta terminações nervosas. Então, quando a gente sente dor, é porque atingiu, né, essa camada da pele chamada de derme. Tem até no livro de vocês, não sei se vocês já tiveram curiosidade de acessar o AVA e baixar o livrinho de vocês, mas tem até um livro de vocês, uma curiosidade a respeito da pele. E aí fala sobre a questão de não sentir dor quando a gente tem determinados ferimentos, né? Quando a gente se fere nesse órgão que é chamado de pele. E aí a pergunta né, lá no livro de vocês, para quem teve a curiosidade de ler, pergunta se quando esse ferimento ele atinge unicamente o tecido epitelial, a epiderme, se a pessoa sente ou não sente dor, né? E aí a resposta é não, uma vez que o tecido epitelial ele não possui essas terminações nervosas, né? E nem os vasos sanguíneos. Da mesma forma, foi quando a gente falou na última aula a respeito das queimaduras de terceiro grau. E aí o paciente não sentia dor nessas queimaduras de terceiro grau, uma vez que todos aqueles tecidos, nessa situação de queimadura de terceiro grau, ocorre morte desses tecidos. E aí o paciente, quem sofre esse tipo de queimadura, não iria sentir dor, justamente porque iria afetar todas aquelas terminações nervosas presentes aí nessas camadas da pele. Então, vamos começar aqui a nossa aula de hoje, tá? Falando um pouquinho sobre a histologia das camadas da pele e seus anexos, certo? Para quem não está conseguindo, que às vezes por conta do problema de conexão, né, da internet, às vezes não, quando eu for passando aqui os slides, às vezes não acaba passando para todo mundo, para vocês, né? E depende muito da questão da conexão. Professor. Bom dia. Para mim não está aparecendo o slide. Aí, justamente isso que eu ia dizer, para quem não está aparecendo, ou sai e entra novamente, ou tenta acompanhar pelos slides que eu enviei para vocês previamente, ou no Telegram, ou no AVA, ou no WhatsApp, tá? Ah, tá bom.
certo? Então, em relação à histologia da camada das peles e dos seus anexos, a gente precisa trazer algumas considerações a respeito do que nós conversamos na aula passada e aprofundar aqui na nossa aula de hoje. Então, como eu falei para vocês, a pele é dividida em duas camadas básicas, que são a epiderme, que é a camada mais superficial, essa camada visível, né? Então, quando a gente olha para a nossa pele, essa parte visível nada mais é do que a epiderme, que é formada por tecido epitelial, então essa camada mais superficial, e aí a gente tem a derme, que fica logo abaixo da epiderme, que é formada por tecido conjuntivo. E abaixo da derme a gente encontra a hipoderme, que é esse tecido subcutâneo que tem esse íntimo contato com a nossa derme, que é formada por tecido conjuntivo. Então, o nosso sistema tegumentar, ele vai ser composto... Oi? Professor, está em qual slide, querido? Por favor. Está no slide 2, Gé. Tá, obrigada, querido, porque o meu não está passando. De nada. Então, esse sistema tegumentar, ele é composto pela nossa pele e pelos anexos, como eu falei para vocês, os pelos, as unhas, as glândulas sudoríparas, as glândulas sebáceas, tá? E ele é formado justamente por essas duas camadas básicas, a epiderme e a derme, e abaixo da derme a gente vai encontrar a hipoderme. Lembram lá na nossa última aula que eu falei para vocês sobre aquelas células embrionárias? Tá? E aí eu disse para vocês que em relação a mesoderma, a ectoderma, qual seria, né, essa origem embrionária do nosso sistema tegumentar? Alguém lembra? Da célula? Mas qual seria essa origem embrionária? Protocorda. A porção epitelial, ela teria uma origem do ectoderma, e a porção mais conjuntiva, ela teria origem do mesoderma, tá? Respectivamente, certo? E aí, dependendo da espessura da nossa epiderme, a nossa pele, ela vai ser classificada em fina ou espessa, tá? Onde é que eu encontraria uma curiosidade? Deixa eu ver se vocês estão ligados aí no que a gente está conversando. Se eu classifico a pele em fina ou espessa, qual seria o local, quais seriam os locais que a gente encontraria essa pele mais espessa? Ninguém sabe? Então, essa pele mais espessa, ela é encontrada principalmente nos nossos pés, na planta dos nossos pés, essa parte de baixo do pé. Então, se vocês observarem, a nossa pele, ela tem, nessa região do pé, abaixo do pé, né, na planta do pé, ela tem essa característica, né, de ser mais espessa quando comparada à pele que está presente em outras localidades, né, do nosso corpo humano. Então, a pele fina, ela é encontrada, né, em maior parte, em grande quantidade, no nosso corpo, e aí essa pele mais espessa, ela vai ser encontrada principalmente aí na planta dos pés, na planta das mãos, em algumas regiões de articulação, a gente tem essa pele com característica mais espessa, tá bom? Então, a epiderme, ela possui característica queratinizada, tá? Por que essa característica queratinizada? Justamente pela presença de células chamadas de queratinócitos, que fazem parte dessa epiderme. Então, se eu perguntar para vocês na prova,
ou se vocês forem realizar algum concurso, alguma prova sem ser própria da faculdade, geralmente, quando eles costumam falar sobre a epiderme, fazer perguntas, questionamentos da epiderme, eles geralmente questionam sobre essas células, né? Quais são as células mais presentes na epiderme, né? Que é uma das camadas presentes na nossa pele. E aí a resposta são os queratinócitos, tá? Então, esses queratinócitos, ele possui essa característica queratinizada. Então, essa característica queratinizada da nossa pele vem pela presença desses queratinócitos. Então, cerca de 90% da nossa pele possui a presença dessas células chamadas de queratinócitos. Que aí, durante o seu processo de diferenciação, vão formar essas células anucleadas e ricas em queratina na superfície da nossa pele. Por isso, essa característica queratinizada da nossa epiderme. Então, isso se deve à presença desses queratinócitos. Então, cerca de 90% da nossa epiderme é formada pela presença dessas células que são chamadas de queratinócitos. Então, na histologia da nossa epiderme, a gente vai encontrar em grande quantidade a presença desses queratinócitos, certo? Então, essa epiderme, ela vai ser constituída justamente por esse epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado. Então, essa característica desse epitélio ser queratinizado se deve à presença dessas células mais abundantes, que são chamadas de queratinócitos, tá? Então, a nossa pele, como eu falei para vocês, a nossa epiderme, ela vai apresentar de 4 a 5 camadas. Eu falei para vocês na aula anterior. Então, se eu imaginar a derme, que é um tecido que vem logo abaixo da epiderme, eu tenho essas camadas da seguinte ordem, né? Da derme para a epiderme, de um tecido mais profundo para um tecido mais superficial. Então, eu vou ter a camada basal. A camada basal é essa camada presente na epiderme, que tem esse contato íntimo com a derme, tá? Então, imaginem aí a pele de vocês, a parte visível que é chamada de epiderme, abaixo eu vou ter, dessa parte visível, eu vou ter a derme. Então, a camada da epiderme, que tem esse contato direto com a derme, ela é chamada de camada basal, certo? Antes da camada basal, eu vou ter a camada espinhosa, eu vou ter também a camada granulosa, e eu vou ter a camada lúcida e a camada córnea. E aí chega um momento importante, um dos momentos importantes da nossa aula. Em relação à presença, porque vocês vão olhar no livro de vocês, ou em outros autores, alguns autores vão dizer assim, a epiderme, ela possui principalmente 4 camadas. Aí eles vão dizer que é a camada basal, a camada espinhosa, a granulosa e a camada córnea. Outros autores vão dizer que, além das 4 camadas, a epiderme, né, em determinadas regiões do nosso corpo, da nossa pele, ela vai ter 5 camadas. Além da camada basal, da espinhosa, da granulosa, da luz e da córnea, vai ter a camada lúcida. Essa camada lúcida, ela só vai estar presente, eu não falei para vocês anteriormente que a nossa pele ela é dividida em 2 tipos, né? A pele fina e a pele espessa. Essa camada lúcida, ela só vai estar presente na pele espessa, ou seja, em regiões da planta dos pés, da palma das mãos, ou em algumas regiões articulares, tá certo? Professor, Repetindo. Oi. será que o senhor poderia aceitar a Camila porque a internet dela tinha caído? Aqui não tem ninguém para eu aceitar, meu bem. Deve ser o problema da conexão dela. A única que está aqui para aceitar é a Antônia Valéria, que eu já aceitei. Quando aparece aqui para mim, eu sempre aceito, tá?
Então, se eu não aceitei, é porque não apareceu, tá bom? Aceitei aqui, professor, já entrei. Ah, tá. Então, voltando aqui para o nosso assunto, essa informação ela é importante em relação à epiderme, tá? Então, como eu falei para vocês, a nossa epiderme ela é constituída por epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado. Essa característica queratinizada ela vem da maioria de suas células, cerca de 90% das células que estão presentes na epiderme são formadas pelos queratinócitos, por isso, essa característica queratinizada da nossa pele, a presença dessa queratina na superfície da nossa pele, tá? Então, as células mais abundantes presentes na nossa epiderme são chamadas de queratinócitos. E aí eu falei para vocês que a epiderme ela vai apresentar de 4 a 5 camadas, tá? Que nós chamamos de estratos ou simplesmente camadas. O ponto-chave aqui do entendimento dessas camadas é saber onde cada camada vai estar localizada, né? E quando é que essa epiderme apresenta 4 camadas e quando que ela vai apresentar 5 camadas. E aí eu falei para vocês que é para vocês imaginarem, olharem em papel de vocês, e aí vocês vão ter essa parte visível, tecido epitelial, epiderme. Abaixo da epiderme, eu tenho quem? Derme. Então, numa sequência de tecido epitelial para tecido conjuntivo, de epiderme para derme, a camada que vai ter esse íntimo contato com a derme de vocês, ela é chamada de camada basal, certo? Então, eu tenho a camada basal, que é a que tem esse íntimo contato com a derme. Acima da camada basal, eu vou ter a camada espinhosa, depois eu tenho a camada granulosa, e por último eu tenho a camada córnea, certo? Isso quando a região da pele, ela possui 4 camadas, que no caso é a maioria da nossa pele, ela tem essa característica de pele fina, tá? Em algumas situações, a nossa pele é espessa, que eu falei para vocês, que é na palma das mãos, ali na região dos pés, na região de articulação, a gente tem uma pele mais espessa, certo? Nessas situações em que a gente possui uma pele mais espessa, que a característica da nossa pele é mais espessa, além das 4 camadas, a gente tem uma camada a mais, que é a camada lúcida. Então, a camada lúcida ela vai ser encontrada apenas na pele espessa. E aí, nesses casos, ao invés de 4 camadas, eu vou ter 5 camadas, certo? Então, além dos queratinócitos, os outros 10% da nossa epiderme são constituídos por outras células, que são os melanócitos, e aí a gente sabe a importância dos melanócitos na questão da produção da melanina, né, desse pigmento, também importante para a nossa pele. A gente tem as células de Langerhans e as células de Merck, que eu vou mostrar para vocês também aqui nos próximos slides as funções de cada uma dessas células. Pronto. Então, eu estou agora no slide 3, e aí no slide 3, a gente vai conseguir visualizar tudo isso que eu falei para vocês, tá certo? Então, vocês estão olhando aí a figura 1. Então, na figura 1, eu tenho o esquema da epiderme humana estratificada, onde ele vai apresentar aí suas 5 subcamadas e a presença de células, né, de imunidade que fazem parte também da histologia da nossa epiderme. Então, olha lá, como eu falei para vocês, na imagem, vocês percebem que a camada basal é a camada que possui esse íntimo contato com a derme. Não foi isso que eu falei para vocês? Pedi para vocês olharem para a pele de vocês. Essa parte visível seria a epiderme da pele de vocês e abaixo da epiderme teria a derme.
Então, a camada da epiderme, que tem esse íntimo contato com a derme, ela é chamada de camada basal. Acima da camada basal, eu vou ter a camada espinhosa. Acima da camada espinhosa, eu tenho a camada granulosa. E acima da camada granulosa é a camada córnea. Isso para a pele fina. Para a pele espessa, que é o caso dessa imagem que eu trouxe para vocês, além dessas 4 camadas, eu tenho a camada lúcida. Então, a camada lúcida, ela fica entre a camada granulosa e a camada córnea. Só que a camada lúcida, ela só vai estar presente em situações em que a nossa pele ela é uma pele espessa, né? No dorso dos pés, na palma das mãos, em região de articulação. Além das 4 camadas, eu tenho a presença da camada lúcida. Deu para entender, gente? Sim. Tá Sim. tranquilo, né? Sim. Agora visualizando a imagem. Sim, professor. Certo. Então, Professor, são informações só importantes que vocês precisam entender, certo? Quais seriam, vamos recapitular aí para fixar melhor na mente de vocês. Essas anotações, essas dicas, vocês podem até anotar aí no caderno de vocês, no papel, é onde vocês fazem as anotações de vocês. Porque geralmente são esses detalhes que são cobrados em concursos, em provas, tá? Então, é importante que vocês entendam o seguinte, que a pele, a gente tem 2 tipos de pele, uma pele mais fina e uma pele mais espessa. Então, o que predomina, né, em toda essa pele presente em vários órgãos essa pele em todo o nosso corpo humano, o que predomina é essa pele mais fina, tá? Então, em algumas situações, apenas que a gente vai ter uma pele mais espessa, que é nas regiões do dorso do pé, na palma das mãos, em regiões de articulação, a gente tem uma pele classificada como uma pele mais espessa, certo? Então, na histologia da nossa epiderme, a gente tem, em linhas gerais, que ela apresenta 4 camadas, subcamadas, certo? Ela só vai apresentar 5 camadas quando a pele ela for uma pele mais espessa. Se for a pele fina, eu vou ter 4 camadas. Histologicamente, é isso que está aqui na imagem para vocês. Tá? Essa é a imagem histológica da epiderme, com 5 camadas. Tá? Então, eu vou ter a camada basal, que é essa camada que tem essa íntima relação com a derme. Acima da camada basal, eu tenho a camada espinhosa. Acima da camada espinhosa, eu tenho a camada granulosa. E aí eu tenho, entre a camada granulosa e a camada córnea, a camada lúcida, em casos em que a pele é classificada como uma pele mais espessa. Certo? Em Professor, relação e às células... a diferenciação celular em cada camada da pele? Porque a gente observa, parece que as células são diferenciadas em cada camada. Sim, eu vou já falar. Vou já falar sobre as células, tá? Primeiro eu estou colocando aqui para vocês essas camadas. E aí, a presença de células em cada camada eu vou já falar para vocês. E aí, como o próprio colega mencionou, a gente vai ter a presença, né, de células que fazem parte aí da nossa epiderme, tá? Então, geralmente, nessa camada mais basal, que é essa camada que eu tenho íntimo contato com a derme, essas células, elas são mais células com características mais cuboides, tá? Então, se vocês olharem aí a imagem, a gente consegue, né, perceber a característica dessas células com uma característica mais cuboide, tá? Então, essas células que fazem parte aí da camada basal, elas vão conter alguns filamentos intermediários de queratina.
Então, eu tenho a presença também nessa camada basal, eu vou ter também, obviamente, poucos, né, queratinócitos, mas eu vou ter a presença desses queratinócitos fazendo parte aí dessa camada basal, tá? Então, elas contêm esses filamentos intermediários de queratina, justamente que esses filamentos intermediários de queratina vão aumentar, tá? De acordo com a quantidade da presença desses filamentos, da presença dessas células, vai aumentando à medida em que eu estou indo em direção para a superfície. Tá? À medida que vai passando para outras camadas da epiderme, a quantidade desses filamentos de queratina, desses queratinócitos, vai aumentando, certo? Então, da camada basal para a camada córnea, eu vou ter um aumento da presença desses filamentos queratinizados, desses queratinócitos. E qual a função desses queratinócitos, né? Então, principalmente, eles vão desempenhar essa função aí de síntese da queratina. Além disso, ele vai exercer uma barreira contra a presença de germes patogênicos, tá certo? Além dos queratinócitos, que eu já falei para vocês, que é cerca de 90% da nossa epiderme é formada por esses queratinócitos, eu vou ter também a presença dos melanócitos, tá? Então, os melanócitos, eles são encontrados também aí nessa região da camada basal, tá? Finalzinho da camada espinhosa para a camada basal, tendo esse íntimo contato com a nossa derme. Então, esses melanócitos, eles são encontrados nessa região da camada basal, que vocês estão olhando aí na imagem, tá? E eles são encontrados, eles são importantes justamente nessa junção da derme com a epiderme. E esses melanócitos, eles são responsáveis pela síntese de melanina. Então, a gente sabe que a melanina ela exerce esse papel muito importante aí na determinação da cor da pele e também na proteção contra a ação de raios ultravioletas excessivos. Então, essas são as principais funções dos melanócitos. Então, eles são encontrados na camada basal e nessa junção aí da derme com a epiderme. Quando eu passo para a camada espinhosa, vocês podem observar aí na imagem, ela vai possuir também umas células mais cuboides, tá? Porém, a gente vai percebendo uma característica mais achatada nas células que fazem parte da camada espinhosa. Então, a gente tem essa característica cuboide das células, porém, algumas células elas são ligeiramente mais achatadas, certo? Existe a presença da queratina também nessa camada espinhosa, certo? A gente tem a camada granulosa, que fica logo acima da camada espinhosa, e aí a gente observa que na camada granulosa a gente tem uma característica, as células ali presentes, elas têm essa característica mais achatada, então elas já adquirem uma característica totalmente diferente em relação às células que estão presentes tanto na camada basal quanto na camada espinhosa, tá? Então, são células mais achatadas quando comparadas aí às células presentes na camada espinhosa e camada basal. Aí a gente tem essa camada, ou extrato lúcido, né, como nós costumamos falar. Então, as células, elas a parte da pele, né, a pele mais espessa que possui essa camada lúcida, a gente vai encontrar também as células com essa característica mais achatada. E, por fim, a gente tem a camada córnea. Na camada córnea, como o próprio slide mostra aí para vocês, a gente tem uma característica, que essa camada córnea seria essa parte visível, essa camada visível da nossa epiderme. Então, ela tem essa característica de que as células elas também são achatadas,
que são essas células mortas, né? Que a gente sempre tem essa renovação de células aí na nossa epiderme, tá bom? Então, essas são as principais características em relação à nossa epiderme, em questão de camadas e em questão de células que estão presentes nessas camadas. Então, a gente vai ter também a presença das células de Merkel. Essas células, elas possuem esses grânulos citoplasmáticos que contêm aí substâncias neurotransmissoras, com suposto envolvimento aí na percepção da sensibilidade tátil. E as células de Langerhans, que são encontradas em todas as camadas da epiderme, participando aí da proteção da pele, uma vez que elas são importantes nesse processo de fagocitose. Então, são consideradas aí células de defesa que fazem parte da nossa epiderme. Então, várias camadas da epiderme, da derme, elas possuem essas papilas dérmicas que penetram, né, na nossa epiderme. Então, nessa imagem aí, nesse corte que eu trouxe para vocês, a gente tem a presença dessas papilas dérmicas, e aí, como eu falei, lá na camada basal, a gente percebe esse íntimo contato, né, da camada basal, essa íntima relação da camada basal com a nossa derme, tá? Então, isso se dá graças à presença dessas papilas dérmicas, que saem da derme penetrando na nossa epiderme, tá? Então, observem aí que os vasos sanguíneos, eles encontram-se nas papilas da derme, que são importantes para a nutrição da nossa epiderme, que é avascular. Então, é uma outra informação importante. Na epiderme em si, não há presença desses vasos sanguíneos. Por isso que ela é chamada de avascular. Porém, a nossa epiderme, ela é nutrida pela derme, graças à presença dessas papilas dérmicas que penetram na nossa epiderme. E aí, as papilas dérmicas, elas fazem parte da nossa derme, e vocês já sabem que a derme, ela possui a presença de vasos sanguíneos. Então, esses vasos sanguíneos que estão presentes na papila da derme são importantes aí para a nutrição da nossa epiderme, que não apresenta vasos sanguíneos, são chamadas é chamada de avascular. Deixa eu voltar aqui que passou. Pronto. Então, em relação aos queratinócitos, como eu falei para vocês, eles estão presentes em 90% da nossa epiderme. Então, eles estão arranjados em camadas contínuas e assim distribuídos da derme para a superfície em diferentes camadas. Então, eles estão presentes na camada basal, eles estão presentes na camada espinhosa, na camada granulosa, na camada lúcida e na camada córnea. Então, eles são importantes aí na síntese de queratina, representando aí cerca de 90% da nossa epiderme, que é constituída pela presença dessas células que são chamadas de queratinócitos. Pronto, essa imagem só para mostrar para vocês que, além dos queratinócitos, a gente tem outras células que estão presentes aí na nossa epiderme. Então, eu tenho os queratinócitos, eu vou ter os melanócitos, que são importantes aí para a questão da produção de melanina, as células de Langerhans, que atuam na nossa resposta imune, e as células de Merkel, que estão associadas aí às nossas terminações nervosas, é importante para a questão dessa sensibilidade tátil que a gente tem na nossa pele. Então, essas são as células que são encontradas na nossa epiderme: queratinócitos, melanócitos, células de Merkel e células de Langerhans.
Eu acho que algumas pessoas hoje estão com problema na conexão, porque cai a conexão, aí volta, entra, sai. Mas estou aceitando aqui vocês. Então, como eu já falei para vocês, na epiderme também a gente encontra em menor quantidade do que os queratinócitos, os melanócitos, que eles são responsáveis aí pela síntese de melanina, que é o principal pigmento da nossa pele. Tá? Então, a gente vai ter também a presença dos melanócitos na nossa epiderme. Até aqui alguma dúvida? Não. Não. A Sandra está com a mãozinha aí levantada. Eu acho que ela esqueceu de tirar. Aí por isso que eu perguntei se alguém estava com dúvida. Pronto, Sandra. Então, esses melanócitos, eles correspondem a cerca de 5% das células epidérmicas e eles estão localizados, como eu falei para vocês, principalmente aí na região da camada basal. Esses melanócitos, eles possuem prolongamentos dendríticos, que transferem melanina aí para cerca de 36 queratinócitos. Não sei se vocês vão lembrar, não sei se vocês já tiveram a disciplina de sistema nervoso, né? Morfo do sistema nervoso. Mas talvez vocês lembrem aí pelo ensino médio de vocês. Mas lembram lá da célula dos neurônios? Os neurônios, eles possuem algumas terminaçõezinhas, e aquelas terminações, elas são chamadas de dendritos. Essas mesmas terminações aqui, tipo essas invaginações que a gente tem mostrando nesse slide, estão relacionados também nos melanócitos. Então, essas invaginações, esses prolongamentos dendríticos, apesar de que os melanócitos eles são localizados preferencialmente, principalmente na camada basal, mas é graças à presença desses prolongamentos dendríticos que eles se invaginam, que eles percorrem aí para outras regiões da nossa epiderme. Então, se vocês olharem a figura 1 do slide, tem a disposição desses melanócitos na epiderme. Então, reparem que eu tenho uma célula meio cuboide, representando aí esses melanócitos, que está de marrom. Essa célulazinha em marrom. E esses melanócitos possuem justamente esses prolongamentos dendríticos. Então, eles vão percorrendo outras camadas, outras regiões aí da nossa epiderme. Então, esses prolongamentos dendríticos, eles transferem essa melanina aí para cerca de pelo menos 36 queratinócitos, que são outras células que estão presentes também na nossa epiderme. Então, o melanócito é uma célula dendrítica que produz a melanina, que é essa substância pigmentar que envolve a nossa célula, protegendo seu núcleo dos raios solares. E aí, no ser humano, os melanócitos, eles encontram-se na pele, na camada basal da epiderme. Eles também podem ser encontrados no sistema nervoso central. Por isso que eu falei para vocês essa relação do melanócito, dessa característica dessa célula com os neurônios, por exemplo, porque os neurônios também possuem esses prolongamentos dendríticos, então os melanócitos, além de serem encontrados na nossa pele, eles podem ser encontrados tanto no sistema nervoso central quanto na nossa retina. Mas aí não é objeto de estudo da nossa disciplina, e aí a gente vai focar nessa questão da presença desses melanócitos na nossa pele, atuando aí na produção da melanina, que é essa substância pigmentar importante aí para proteger a gente, né, não só em relação à cor da pele, mas para proteger a gente em relação aos raios solares. Tá? Então, uma característica desses melanócitos é justamente a presença desses prolongamentos dendríticos, no qual eles vão transferir essa melanina aí
para outras regiões que fazem parte da nossa epiderme. Então, como eu falei para vocês, todas as camadas da epiderme, elas mostram essas variações em espessura. Entretanto, o extrato córneo, que foi aquele que eu falei para vocês, em particular, ele pode variar de fino, né, nos locais de flexão até mais espesso nas regiões palmo-plantares. Tá? Então, a presença desse extrato córneo, dessa camada córnea, vai se dar, tá? Principalmente nessas regiões aí palmo-plantares. Então, a gente tem, nessas regiões, uma pele mais espessa. O que foi que eu falei para vocês? Em situações em que a pele da gente ela é mais espessa, a gente vai ter, além daquelas 4 outras camadas, a gente vai ter a presença da camada, dessa camada lúcida, né? Que vai estar associada aí à nossa pele mais espessa, tá certo? Bem aí teve um errinho, tá? Não é no extrato córneo, gente, é na camada lúcida, tá bom? Na hora que vocês estiverem anotando aí, teve um errinho aqui, não é no extrato córneo, é na camada lúcida, foi o que eu falei para vocês anteriormente. E aí, abaixo da epiderme, a gente encontra a derme. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a histologia da nossa derme. Então, abaixo da epiderme, a gente tem a derme, que é formada por tecido conjuntivo. Então, trata-se de um tecido conjuntivo, onde a nossa epiderme ela está apoiada, tá? E ela une a pele ao tecido celular subcutâneo ou hipodérmico. Então, a nossa derme, ela tem essa íntima relação, tanto com a epiderme, que é esse tecido que fica acima da nossa derme, quanto com a hipoderme, que é esse tecido subcutâneo que fica abaixo da derme. Tá? Então, a nossa derme, ela trata-se de um tecido conjuntivo, que vai ter essa relação com a nossa epiderme e com a nossa hipoderme. Além disso, a derme ela também vai apresentar uma espessura variável, e aí de acordo com a região observada, e bem como com o porte físico, né, de cada pessoa. Essa derme ela é formada por 2 camadas. A gente vai ter a derme papilar. Então, na derme papilar eu vou ter tecido conjuntivo frouxo, que é esse tecido mais superficial, e eu vou ter a derme reticular, que ela é formada por tecido conjuntivo denso, que é essa camada mais profunda. Mas, independente do tipo de tecido conjuntivo, se é frouxo ou se é denso, o importante no nosso entendimento é que a derme é formada por tecido conjuntivo, tá? Então, a superfície da nossa derme ela é irregular, então a gente observa algumas saliências que são conhecidas como papilas dérmicas, que foi aquilo que eu mostrei naquela imagem anteriormente. E aí essas papilas dérmicas, né, graças a essa característica das papilas dérmicas, elas são importantes porque elas nutrem o nosso tecido epitelial, a nossa epiderme, uma vez que a nossa epiderme ela é avascular, e a nossa derme ela já tem a presença dos vasos sanguíneos. E aí, graças a essas papilas dérmicas, que é como se fossem alguns prolongamentos da nossa derme, elas são responsáveis pela essa nutrição da nossa epiderme. Então, elas possuem essas reentrâncias que fazem com que a gente tenha esse íntimo contato da derme com a epiderme. Então, como eu falei para vocês, a derme, ela possui 2 camadas, a camada papilar, que é essa camada mais superficial, e aí essa camada papilar ela é formada por tecido conjuntivo frouxo, e eu vou ter também a camada reticular, que é a camada mais profunda, né, que ela vai ser formada aí por tecido conjuntivo denso, tá? Então, quando a gente observa histologicamente, e aí eu tenho a imagem para vocês da nossa derme, através de lâminas histológicas,
a gente tem essa dificuldade, que nem mostra aí mesmo na imagem, da gente distinguir essas duas camadas que fazem parte da derme. A particular. Justamente porque esse limite entre essas duas camadas, ele acaba ficando meio difícil mesmo da gente fazer essa distinção. Mas o importante aqui é que vocês saibam que tanto a camada papilar quanto a camada reticular, elas possuem essas fibras elásticas, tá? Por isso que a nossa derme, ela tem essa característica da elasticidade, devido à presença desse tecido conjuntivo apresentar essas fibras elásticas, tá? Então, a nossa derme é caracterizada justamente pela presença dessas fibras, pela presença dos vasos sanguíneos, pela presença das terminações nervosas. Então, é na derme também que a gente vai encontrar as glândulas sebáceas, é na derme que a gente vai encontrar também as glândulas sudoríparas. Então, a gente tem várias estruturas que estão associadas aí à nossa derme, tá? Então, a camada papilar ela é caracterizada por ser mais delgada e ela é constituída por tecido conjuntivo frouxo, como eu falei para vocês. E aí é esse tecido conjuntivo frouxo que vai ser responsável por formar essas papilas dérmicas, que são responsáveis por nutrir a nossa epiderme. Já a camada reticular, ela é mais espessa, constituída por tecido conjuntivo denso. E ambas as camadas possuem a presença dessas fibras elásticas que são importantes aí para dar elasticidade para a nossa pele, que é uma das características da nossa derme, essa característica de elasticidade que se dá, né, graças à presença dessas fibras elásticas. Gente, são 9h15. Vou dar para vocês aí 2 minutinhos, só para a gente tomar uma água, para a gente ir para a segunda parte da nossa aula, tá bom? 2 minutinhos e eu já vou continuar. Pode falar, Vitória. Ah, tá. No slide retrasado, você falou sobre uma camada vascular. Qual seria ela? Camada vascular? Avascular. A camada vascular é a epiderme. A nossa epiderme ela não possui vasos sanguíneos. Porém, a nossa epiderme é nutrida graças à presença das papilas dérmicas, que eu falei para vocês. As papilas dérmicas, ela possui aqueles prolongamentos. Ela invagina para a região da camada basal da nossa epiderme. E aí, como a papila dérmica, ela possui os vasos sanguíneos, a nossa epiderme acaba sendo nutrida graças a essas papilas dérmicas. Tá bom? Tá bom, obrigada. De nada, meu bem.
do lado de lá, como é que o cara... Bom dia, alguém pode me enviar o link do Telegram? Voltando aqui. Acabando, não se preocupem não. Então, dentre as células que fazem parte da nossa derme, a gente pode destacar os fibroblastos, os fibrócitos,
os miofibroblastos, os mastócitos, tá? Então, a gente tem aí os fibroblastos, que são essas células mais comuns, que estão presentes aí no nosso tecido conjuntivo, na nossa derme, tá? Então, se os queratinócitos são as células mais presentes na epiderme, os fibroblastos são essas células mais comuns do nosso tecido conjuntivo. E aí eles são responsáveis justamente pela produção das nossas fibras colágenas, tá? Então, eles vão atuar aí nessa síntese de colágeno e de fibras elásticas, né, além desse substrato de substância fundamental amorfa. Então, esses fibroblastos, eles são importantes, são essas células de suma importância para essa característica, né, da elasticidade que a nossa derme dá para a nossa pele, né, graças à presença aí desses fibroblastos. Já os miofibroblastos são essas células derivadas dos fibroblastos que expressam essa actina de músculos liso. Então, a gente tem também os fibrócitos. Esses fibrócitos, eles, se vocês forem olhar lá no livrinho de vocês, vai estar explicando a diferença, né, dos fibroblastos, os fibrócitos, é que quase não sai, esses fibrócitos, eles são essa forma inativada do fibroblasto, tá? Além disso, a gente tem a presença dos mastócitos, né, dos macrófagos, dos linfócitos, que são células que vão exercer e vão atuar nessa questão da defesa para a nossa pele, né, a defesa da nossa derme, justamente contra o ataque e a presença de micro-organismos ou de substâncias estranhas no nosso organismo. Por isso que a gente tem também essa característica de que a nossa pele ela é importante não só para essa questão da estética corporal, do revestimento, mas ela oferece também essa proteção, e essa proteção ela se deve graças à presença dessas células que estão aí na nossa derme, que vão atuar contra o ataque de micro-organismos ou a presença aí dessas substâncias estranhas ao nosso organismo. Então, existe a presença também dos vasos sanguíneos, que eu já falei para vocês, a presença das terminações nervosas, tá? Justamente devido à presença de outras estruturas que os autores chamam de anexo da pele, como as glândulas sebáceas e as glândulas sudoríparas e esses folículos pilosos que vão dar origem aí aos nossos pelos. Então, eles também vão estar presentes aí nessa região da derme, né, essas estruturas anexas. E aí, abaixo da derme, a gente tem a hipoderme, que também é formada por tecido conjuntivo, tá? Então, ela une a derme aos órgãos subjacentes de maneira pouco firme, tá? Então, ela poderá ter uma camada variável, né, de tecido adiposo. Essa camada ela é chamada de panículo adiposo. Ele é importante porque vai modelar o corpo, é uma reserva de energia e proporciona proteção contra o frio, né? Justamente por essa característica da hipoderme de possuir essas células adiposas, essas células de gordura. Então, é por isso que esse panículo piloso, ele atua como reserva de energia e vai proporcionar essa proteção contra o frio, né? Servindo como isolante térmico. E aí a gente sabe que a nossa gordura, ela tem essa função, né, de isolamento térmico, né? Além de ser uma reserva de energia, de nos proteger contra o frio, né? Geralmente as pessoas mais gordinhas, elas sentem menos frio, justamente pela gordura, por essa característica dos lipídios da gordura de atuarem como isolante térmico.
E aí eu trouxe para vocês algumas curiosidades a respeito do nosso sistema tegumentar, que seria essa diferença entre a cicatriz hipertrófica e queloide. Não sei se alguém aqui já fez alguma cirurgia, já passou por algum procedimento cirúrgico e teve esse probleminha em relação a esse processo de cicatrização, que a gente até conversou na nossa primeira aula, falou um pouquinho sobre esse processo de cicatrização, mas em algumas situações a gente tem a formação de uma cicatriz hipertrófica, né, ou queloide, tá? Que são quando ocorre esse processo anormal na cicatrização da nossa pele. Tá? Então, geralmente, quem tem a queloide, a diferença da queloide para a cicatriz hipertrófica é que a queloide ela costuma ultrapassar esse limite do trauma, né? O limite onde foi realizado o corte, foi realizado a cirurgia. Então, se cria, né? Tem a criação de uma pele, a pele, durante esse processo de cicatrização, ela vai ultrapassando o limite da lesão, o limite de onde foi o ferimento. Então, a gente consegue observar claramente nessa imagem. Já a cicatriz hipertrófica, ela fica nos limites da ferida. E alguns autores, alguns médicos, acabam falando que a cicatriz hipertrófica, além dela respeitar o limite da lesão, alguns médicos, alguns autores dizem que essa cicatriz ela pode até regredir posteriormente. É necessário todo um acompanhamento médico, a utilização de algumas medicações, né, de pomadas para esta finalidade. Então, essa vai ser a diferença entre queloide e a cicatriz hipertrófica. Isso também pode estar associado aí a vários fatores, questão genética. Então, geralmente, quem já teve casos na família, então pode estar associado também à presença desses tipos de cicatrização anormal, né, deficiente. Professor, com licença. Eu já vi falar que quando a pessoa tem queloide, tem no corpo todo. Isso é verídico ou não? Como assim? Durante a cicatrização vai indo para o corpo todo, ou se tiver algum, dependendo da localização do ferimento, no caso, que você diz, né? Isso. Porque, por exemplo, eu já me arranhei no joelho e aí criou queloide nos meus 2 joelhos. Só que eu já me cortei no rosto e, tipo, não criou nem nada e nos outros partes também no corpo. E aí já me falaram que queloide, quando você se corta, independente do local que for, ele vai criar. Na verdade, a queloide ela está relacionada com uma predisposição genética, né? A maioria dos autores falam sobre isso, mas de que vai criar no corpo todo, dependendo do tipo de ferimento, eu nunca tinha ouvido falar dessa colocação. Tem chance, sim, de que, por conta dessa predisposição genética, de que, dependendo do local, se for mais de um local, pode ser que aconteça esse tipo de problema, mas eu nunca tinha ouvido falar de que seja 100% em todas as pessoas, entendeu? Certo. Professor. Alô? Oi. Oi. Deixa eu lhe dizer, essa questão também de queloide, eu estava conversando com uma amiga minha, ela é médica, né? Ela estava falando que uma colega minha que ela tinha esse problema de queloide na cirurgia ela fez uma incisão, que o parto dela foi cesárea, e é reversível, ele faz um processo, ele faz uma outra incisão, onde foi feita a primeira, né? E retira aquele excesso. Ela foi feito esse procedimento, tirou o excesso, e ela também tem até um tratamento medicamentoso que ajuda também a diminuir esse problema de queloide, né? Que muitas das mulheres, às vezes, tem que fazer incisão, né? Que é cesáreo, parto cesáreo, e muitas das vezes, na hora da cicatrização, acontece esse processo de queloide aí. E não é assim, isso não é, digamos assim,
porque a mesma paciente fez a incisão, né, para fazer uma cesárea, apareceu esse processo de queloide. Aí depois ela fez uma outra cirurgia, já para reverter o processo de queloide, cicatrizou normal, a mesma pessoa, entendeu? Então, Isso, assim, muito assim de pessoa, muito também dos cuidados que a pessoa tem, e às vezes essa questão também eu conversando com ela, né, muitas das vezes até na cirurgia, às vezes o médico não faz uma cirurgia bem feita, e na hora de suturar, não faz uma sutura correta e tudo, uma técnica correta na hora de suturar, e acontece isso daí também, que ela disse que pode acontecer isso. Muito bem colocado pelo Fernando. Muito boa a contribuição do Fernando, que justamente pode ser feita assim, uma cirurgia para remover essa queloide, e geralmente é feita essa cirurgia quando a cicatriz ela ficou, né, muito grande, então geralmente faz uma cirurgia para remover, mas também existem algumas infiltrações, né, que pode ser feito no local ali, onde se formou a queloide, com medicamentos, com corticoides, para ver se diminui aquela cicatriz defeituosa. Mas geralmente se faz a cirurgia justamente para remover. Então, como eu falei para vocês, existem vários fatores associados. A predisposição genética é uma delas, como o próprio colega mencionou, às vezes algumas cirurgias mal feitas durante ali a questão da sutura, da cicatrização, acaba deixando aquele tecido, tornando aquela cicatriz ali, aquele processo de cicatrização defeituoso, certo? Muito bem colocado aí. Uma outra característica em relação à nossa pele, em relação ao melanoma, né? Que esse é um exemplo claro, né, de câncer de pele, e dos cânceres de pele, ele é o tipo mais grave. Então, geralmente, esse câncer ele ocorre quando essas células produtoras desse pigmento aí, que é chamado de melanina, elas se tornam cancerígenas, tá? E aí a gente tem alguns fatores de risco, por isso que existe sempre essa preocupação dos dermatologistas em relação aos cuidados que a gente precisa ter com a nossa pele. Né? Então, questão de exposição solar, então, geralmente as pessoas que possuem a pele mais clara são aquelas pessoas que são mais sujeitas a desenvolver esse tipo de problema, uma vez que a quantidade de melanina é menor, né? O histórico pessoal, o histórico familiar, a presença de pintas pelo corpo. Então, tudo isso são alguns fatores de risco que estão associados aí à questão desse tipo de câncer, né, relacionado aí à nossa pele, que é chamado de melanoma, tá certo? Uma outra consideração importante, uma outra curiosidade importante da nossa pele, como eu falei para vocês já na nossa primeira aula, ela é considerada o maior e o mais pesado órgão do corpo humano. Então, fazendo um cortezinho aí da nossa pele de 2,454 centímetros. Então, nesse corte feito, a gente vai encontrar uma infinidade, uma quantidade enorme de células que estão presentes aí na nossa pele, né? Desde das células que atuam na nossa epiderme, na nossa derme, até mesmo células nervosas, a presença de 90 glândulas sebáceas, de 625 glândulas sudoríparas, de 60 pelos. Então, são algumas curiosidades acerca do nosso sistema tegumentar. E tudo isso aí em um espaço muito pequeno, certo? E para a gente estar finalizando a aula de hoje, eu trouxe para vocês, deixa eu ver se passa, pronto. Eu trouxe para vocês algumas questõezinhas para a gente discutir antes da gente estar finalizando a nossa aula, acerca tanto do que nós conversamos na aula de hoje, quanto do que nós conversamos na aula passada. E aí a primeira pergunta, e eu acredito
que vocês não vão nem precisar pensar muito para responder, diz respeito à presença das células na epiderme. Então, eu quero saber de vocês, que representam aí cerca de 90% das células da epiderme. Quais são essas células? Queratinócitos. Queratinócitos. Os queratinócitos. Muito bem. Então, é a letra C. A resposta correta. Próxima questão. São encontradas na derme e exceto. O que não é encontrado aí na nossa derme? Vasos sanguíneos e vasos linfáticos, nervos, folículos pilosos, panículo adiposo e glândulas sudoríparas e sebáceas. Glândula sudorípara. Panículos adiposo. Panículo Nervos. Nervos. letra D. Panículo Folículos adiposo. pilosos. É a letra D. Eita, todo mundo de A vez letra D. na resposta. É a D. É a nervos. A resposta correta, gente, é panículo adiposo, tá? Vasos sanguíneos e linfáticos estão presentes na derme. As terminações nervosas também estão presentes na derme. Folículo piloso, acabei para vocês, está presente na derme. O panículo adiposo, ele é encontrado na hipoderme, não na derme. E glândulas sudoríparas e sebáceas também são encontradas na nossa derme. Então, a resposta é a letra D de dado, viu? Panículo adiposo. Qual a diferença entre queratinócitos e melanócitos? Tá fácil. O queratinócitos, ele sintetiza a queratina e o melacitose, ele é responsável pela síntese de melanina. Muito bem. Professor, tá aparecendo slide aí, tá? Que você tá colocando, que não tá aparecendo aqui no. Tá, é o slide 17. É o slide que tem as perguntas. Não tá mostrando aqui. Tu não tem o slide que eu passei? Tenho aqui no Telegram. Vou colocar aqui. Isso. Então, acompanha aí. Porque geralmente acontece esses probleminhas aí, depende muito de conexão e tudo. É por isso que eu envio os slides para vocês, tanto pelo AVA, quanto pelo Telegram ou pelo WhatsApp, tá? O Telegram, ele é o grupo que, para todos vocês terem acesso. Telegram. O WhatsApp, eu só tenho contato com os líderes da turma, e aí qualquer informação que eu passo pelo WhatsApp, os líderes de turma repassam para vocês nos grupos específicos de vocês, tá? Porque como são muitos alunos, aí que aí eu acabo me mandando mensagem, eu não vou conseguir responder todo mundo. Aí do WhatsApp, eu só tenho contato mesmo no grupo com os líderes de turma, e aí eles repassam para as informações para o restante da turma. No Telegram, aí eu passo a informação para todo mundo que entrar lá no grupo do Telegram, certo? Tá. Só lembrando que qualquer problema particular, vocês entrem em contato com os líderes de turma de vocês, e aí os líderes de turma entram em contato comigo, tá certo? A gente sempre faz para evitar eu não deixar de responder alguém por conta de que se eu liberar para todo mundo, aí acaba tendo muita mensagem e às vezes eu acabo não conseguindo responder todo mundo. Professor. E tem o AVA, né, que eu também envio lá pelo AVA. Então, são três meios da gente conseguir se comunicar. Professor, eu não consegui entrar no Telegram. Eu vou mandar o link do grupo do Telegram no grupo do WhatsApp para os líderes de turma, e aí eles repassam para vocês. Ok. Kelly já até está mandando aqui a mensagem aqui no grupo,
perguntando Tem um sobre... grupo do WhatsApp dessa Mas matéria aí, enviar. Oi? Tem o grupo do WhatsApp da sua matéria? Não, do WhatsApp é só com líder de turma. Ah, beleza. O Telegram que é para todo mundo. Tranquilo. E aí, qual é a diferença em relação à função das glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas? As glândulas sudoríparas, elas produzem o suor e têm grande importância na regulação da temperatura corporal. E já a glândula sebácea, ela, por sua vez, são responsáveis pela produção de oleosidade ou sebo da pele. Uma vai atuar na questão do suor, né, na produção do suor, e aí a gente sabe que essa produção do suor é importante para a regulação da nossa temperatura corporal, e a outra é importante nessa questão da produção de oleosidade, né, desse sebo da pele. A gente diz, a gente tem uma pele muito oleosa, então é graças à presença dessas glândulas sebáceas aí que são responsáveis pela produção do sebo. Então, uma vai atuar na questão do suor. É aí que apresenta o cisto sebáceo. Sim. Próximo. Quais tipos de tecido constituem a epiderme e a derme? Aí tá fácil. Epiderme é o quê? Epitelial. Derme? Conjuntivo. Então, a resposta correta é letra C. Tecido epitelial e tecido conjuntivo. A próxima questão, a substância que garante a coloração da pele e a absorção dos raios ultravioletas. Melanina. Melanina, letra D. Terceira, vasos sanguíneos, glândulas sudoríparas, folículo piloso, vasos linfáticos e glândulas sebáceas são encontradas aonde? Acabamos de falar. Na derme. Na derme. Muito bem. São fases importantes na reparação da pele, exceto processo de cicatrização. A gente tem fase inflamatória, fase de maturação, cicatrização e proliferação. Então, quem fica de fora aí é fase infecciosa. Muito bem. Então, gente, era isso que a gente tinha para conversar na aula de hoje. Tá? Então, com essas duas aulas, a gente vai encerrar essa parte de sistema tegumentar. Se eu não estou enganado, próxima semana a gente já começa a falar um pouquinho sobre o sistema esquelético. Tá? Então, próxima segunda-feira, a gente volta a se encontrar novamente, tá certo? Possivelmente, tá, eu já disponibilize para vocês a primeira fase da avaliação de sala de aula de vocês. Não sei se os professores já explicaram como é que funciona, né? Essa questão das atividades do AVA e das atividades de sala de aula que eu vou disponibilizar no AVA para vocês. Então, vocês têm uma pontuação aí a ser cumprida, né, no final de tudo, somando nota de prova, as atividades que eu passo no portal, as atividades que já estão no portal próprio da disciplina, vocês têm que alcançar uma pontuação mínima de 7.000 pontos, né, juntando aí a soma de tudo. Então, nesse primeiro momento, essa pontuação de sala de aula, ela vale 1.000. Então, aí eu já vou disponibilizar para vocês, ou essa semana ou na outra semana, já a metade dessa pontuação, ou logo o valor total. E aí eu sempre coloco lá em forma de questionário, sobre tudo que nós conversamos nas nossas aulas, e aí vocês respondem por lá. Então, quando tiver eu disponibilizar para vocês, fiquem atentos nos grupos do WhatsApp, nos grupos do Telegram e no AVA, para vocês não perderem um prazo.
para responder essas atividades. Mas aí eu vou avisar com antecedência, previamente para vocês, tá certo? Pode falar, Nayara. É porque eu ainda não tenho acesso ao AVA, entendeu? Aí não tem como fazer essas atividades, por enquanto, né? Eu não sei se Não, vai... eu sei, como não está tendo, alguns alunos não estão tendo acesso, por isso que eu ainda não vou disponibilizar. Mas eu acredito que até o final dessa semana todo mundo já vai estar conseguindo ter o acesso certinho. Geralmente os alunos do primeiro período estão sem acesso, né? Ah, sim, tudo bem. E aí, até o final da semana provavelmente já vai estar tudo ok para vocês, e aí a gente conversa posteriormente sobre isso, tá bom? Então era isso que a gente tinha para conversar. Próxima semana a gente se encontra novamente, aí eu disponibilizo para vocês os slides logo no domingo, para quem quiser dar uma lida antes. Então, aproveitem aí para fazer as anotações de vocês, tirar as dúvidas de vocês acerca do que nós conversamos. Procurem outras fontes. Tem um livro disponível no AVA de vocês. Então, fiquem à vontade aí para aprofundar mais esse conhecimento, tá certo? Agradeço a disponibilidade de todos, a participação de todos vocês. Chegamos aqui no momento que tivemos 87 pessoas simultâneas. Então, isso mostra que vocês, de fato, estão interessados, tá bom? Então, muito obrigado, bom dia a todos e até a próxima semana. Obrigado, professor. Boa semana. Boa semana também, professor. Obrigado. Obrigado. Boa Pra vocês semana, também. professor. Deus lhe abençoe. Boa semana aí, professor. Amém. Abençoe todos nós. Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Boa semana. Até. Bom dia, quem é o líder da turma?